E essa semana alguém me perguntou quem realmente é o pastor Silas Malafaia. E em poucas palavras, em palavras humildes, eu quero falar a respeito disso. Quando alguém me disse: Robson, quem é o pastor Silas Malafaia? Eu pensei, é um ativista político, é um pastor da Assembleia de Deus, da ADVEC, é o pastor presidente. E olhei diversas questões humanas, diversas questões administrativas, mas com o passar do tempo aquilo me chamou a atenção, me incomodou e eu quis ir além. E do transcorrer da igreja dos últimos séculos, alguns teólogos dizem que houve 7 avivamentos, outros falam a respeito de 4. E nós tivemos o primeiro grande avivamento dos últimos tempos, do século XVI, através de Martim Lutero. Depois do século XVIII, o despertar com Jonathan Edwards. Depois nós tivemos em 1916, 1918, o avivamento da Rua Azusa Barriga, na Virgem Nelberg, provocando o grande avivamento através do Espírito Santo, no qual surgiu a Assembleia de Deus. E nós tivemos o avivamento de Gales em 1904, 1905, através de Evans Robert. E de lá para cá nós percebemos que a igreja estabilizou, parou no tempo. E o Espírito Santo, que é o avivador, é o catecúmico, aquele que batiza, aquele que envolve, aquele que tira do mundo, tem trabalhado com todos os meios para que essa igreja seja avivada. De lá para cá nós tivemos alguns movimentos pentecostais, neopentecostais, mas nenhum tem mostrado a expressão de Deus querendo fazer algo magnânimo na face da terra, porque para acontecer um avivamento é fundamental, é imprescindível que haja arrependimento, que haja mudança, que as pessoas abominem o pecado. E dentro desse contexto, os grandes avivadores, os grandes avivamentos dos últimos tempos me veio à mente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37, que diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho dos Homens. Portanto, assim como nos dias de Noé e os anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o desfecho da história, vocês sabem que foi o grande dilúvio, a mortandade na face da terra. E é onde eu quero chegar falando do pastor Silas Malafaia, falando do avivamento, e esse texto que é totalmente contrário às palavras que estou mostrando. Eu quero chamar só a sua atenção quando diz: nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamentos. Isso é, casavam-me com mulher, davam-se em casamento, se fosse no contexto de hoje, o que chamam de swing, troca de casais. O que chama-se hoje casamento de homem com homem, mulher com mulher. Um exemplo, eu não estou sendo intolerante, estou mostrando a realidade. Casamentos consuetudinários, casamentos de sistemas políticos corruptos. Quando falo em político, falo de toda e qualquer administração humana, que seja na privada, que seja na pública. Esses casamentos que fazem esses acordos, essas chaves, essas parcerias para a destruição da igreja, do povo de Deus. E a igreja atual enfrenta uma grande crise de identidade.
A igreja atual, que tem tantos meios de comunicação, tantos teólogos, que seja batista, congregacional, que sejam presbiterianos, que sejam das mais renomadas denominações, onde tem explicação para tudo, deveria ser uma igreja com acréscimo, uma igreja com entendimento, com discernimento em todas as áreas. Porque ao longo do tempo a igreja neotestamentária enfrentou perseguição, enfrentou morte, enfrentou tortura. Mas venceu, porque em todas essas coisas deu prioridade à palavra de Deus. E hoje estamos sofrendo esse vilipêndio, igreja triste, uma igreja acabrunhada, como diz os antigos, murcha, sem expressão de Deus, porque não tem buscado o combate ao pecado. Agora entro onde eu quero, aonde eu preciso, aonde eu tenho que explicar quem é o pastor Silas Malafaia. Ele não é um pastor de renome, ele não é um pastor da ADVEC, ele não é um pastor ativista. Simplesmente ele é um avivador nas mãos de Deus, e creio que ele concorda com isso. Porque a igreja atual vive uma trilogia em que tem em mente que somente o pecado sexual, a imoralidade, a pornografia, isso tem que ser combatido muito bem, é prioridade. A igreja atual tem em mente que somente a idolatria, as imagens de esculturas, é que deve ser combatida, tudo bem, isso está em mente. A igreja atual tem combatido os falsos pastores, os falsos mestres, tudo bem, isso está certo, isso é bom. Mas se a gente olhar para os verdadeiros pastores, os verdadeiros avivadores da nossa época, eles estão tentando combater a corrupção, a destruição da família, a destruição da igreja. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, para quem me perguntou, para aqueles críticos que muitas vezes me julgam. Não, mas porque tem ênfase com a política? Sim, é lá onde tudo acontece. Porque na administração, no universo humano, só existem duas áreas atuantes que faz, que promove, que eleva. A primeira é a área política, onde nós vivemos. Quando falo política, é a nossa vida na sociedade. Não vamos confundir com partidarismo. E a segunda, a área espiritual, que é a área religiosa. Ora, se a primeira está corrompida, se a primeira está tomada por homens donos do mundo, homens donos da imoralidade, homens donos do dinheiro, e aparece alguém de boa vontade, tomada pelo Espírito Santo, tentando combater essas coisas, e simplesmente a igreja do Senhor não compreende, o mundo não compreende, porque ele não vai compreender a coisa de Deus. Mas esse momento é o que nós queremos expressar. Não estamos fazendo aqui uma exaltação ao nome do homem, mas simplesmente uma exaltação ao avivamento que a igreja do Senhor precisa nos últimos dias. Combatemos o sexo como a imoralidade, como se isso fosse tudo, não é uma parte. Combatemos a idolatria, isso é uma parte. Combatemos os falsos pastores, isso é uma parte. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Entrou a ordem sexual, não é? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Estamos vendo agora a questão das idolatrias, já é espiritual.
pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais os declaro, como antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia dá ênfase há um grande número, os grandes tipos de pecado, mas só aqui vemos uma classe dos 17. Ira, divisão, briga, soberba, inimizade, tudo que nós vemos no cenário nacional, no cenário mundial. E muitas vezes a igreja do Senhor não tem compreendido isso, porque a partir do momento que a igreja de Deus, os verdadeiros crentes, os genuínos crentes, absorver essa mensagem, aí teremos o grande avivamento. A partir do momento que nós escolhermos representantes que realmente temem a Deus, que realmente amem a Deus, a partir do momento que nós repelirmos o aborto, a pedofilia e essa gama de pecados e imoralidade que querem nos colocar de garganta dentro, nós seremos mais que vitoriosos. A igreja tem que pregar o evangelho, tem que viver o evangelho na íntegra. E o mundo é obrigado, porque tem uma alma, é obrigado a receber a Cristo, senão vai para o inferno. Nós temos aquele dever de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas esse evangelho de quatro paredes, esse evangelho de doutrina, de exortação, que só modela crente, isso é coisa do século XVI. Morreu com aquela igreja antiga, com aquela igreja tradicional, aquela igreja conservadora. Hoje nós temos uma igreja a qual temos a liberdade do Espírito Santo. Temos a liberdade de Deus e ficar ali, isso é pecado, é verdade, é pecado, mas só 3. E a corrupção, e o roubo, e as mentiras, que dioturnamente os falsos pastores, os donos do mundo, apregou às pessoas, ensinam erroneamente às pessoas. Nós estamos em crise de identidade porque não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Eu posso chegar aqui na Rádio Piral FM, em qualquer meio de comunicação, e falar sobre essas coisas. Eu sou apolítico. Eu não sou de direita, não sou da esquerda, não sou do centro, mas sou cidadão acima de tudo, como Jesus Cristo. E esses pastores que combatem a corrupção, que defendem com a vida a igreja do Senhor, porque a própria palavra diz que vos levarão aos tribunais, acusarão, levantarão perjúrios, calúnias. As marcas de Cristo estão aí. Tem muitos pastores bonzinhos nos últimos tempos. Tem muitos pastores bem comportados, que não dizem nada do jeito que o diabo gosta. Todos enriquecendo, crescendo materialmente, e a igreja do Senhor seguindo de inferno adentro. E não adianta dizer, lá ele vai pagar pelos pecados dele, pelo que ele fez. É verdade. E você? E você que está sendo enganado por doutrinas de homens mentirosos, não só no seio da igreja, porque todo homem que tem envolvimento, que quer tomar o poder fora da igreja, eles dizem que são bons, eles se apresentam bonitinhos. Eu sou um homem bom, eu sou o melhor, e não é assim que funciona. Ninguém é bom, são mentirosos. Vimos a início 3 tipos de pecado, depois vimos 17 tipos de pecados. Vamos ver mais um pouquinho Apocalipse. E esse eu vou chamar a atenção só em uma parte. Apocalipse 22:15, que diz: ficaram fora
os cães aqui não é cachorro não, cães aqui os arengueiros, viu? Os que querem tomar o mundo para si, os que metem a mão no erário público, enquanto a mãe de família morre de fome, o pai de família trabalha e nada rende. Os filhos são obrigados a trabalhar braçalmente porque não tem oportunidade da educação. Ficaram fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras novamente, e qualquer o que ama e comete a mentira. Olha aí, os que amam e cometem a mentira. Tem os que amam e dizem, não, não cometo mentira, mas ama, acha bom, gosta de mentira. Gosta de uma fábula que é uma beleza. Gosta mais do que a palavra de Deus. Observa bem. A profissão mais antiga do mundo é a profissão de prostituta. Todo teólogo, antropólogo, sociólogo sabe disso. Todo padre, todo pastor, os líderes, né, sabe disso. A profissão mais antiga do mundo é a profissão da prostituição. Mas, Senhor, que ninguém fala que é tão antiga como a prostituição. Sabe que profissão é essa? O político. O político é tão antigo como a prostituição. Não estou dizendo que o político seja prostituto, não. Olha aí, cuidado com o que estou falando. Estou dizendo as duas profissões mais antigas do mundo. Porém, as duas mais trouxas, mais imorais, mais mentirosas. Toda prostituta, quando está com alguém, diz que ama ele. Finge que ama. Da mesma sorte da outra profissão. Mentem para se estar no poder. Eu não gosto desse tipo de discurso. Eu não gosto desse tipo de homilética, de exegese. Mas me pergunta fazer o quê? Não se iluda com o evangelho da facilidade. Não se iluda com essa igreja que busca a santificação só para si. Se reserva. Bom, nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos nos envolver com o mundo. Nós não podemos compartilhar com o mundo. Mas a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando fala em pregar o evangelho, nós temos a prio de mostrar o amor de Deus e de combater o pecado. De mostrar a bondade e combater a corrupção. Agora, quando aparece alguém de boa vontade, alguém que dá as mãos ao palmatório, ditado nordestino, muitos não entendem. Encontram crime, encontram pecado de todo tipo. Mas os que atuam assim são os que estão no mundo dizendo que é crente e não são. São os que estão na igreja dizendo que é crente e não são. Quer que prove na palavra de Deus? Gálatas 2:4. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que é que a Bíblia diz? Os falsos irmãos que entram no seio da igreja. Os falsos cristãos que dizem Senhor, Senhor, mas não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que diz a palavra de Deus a respeito dos falsos mestres, dos falsos irmãos, para terminar, uma palavra rápida, simples e objetiva. Mateus capítulo 23, versículos 24, 25 e 26. Disse Jesus: condutores de cego, que coais um mosquito e engolis um camelo,
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpa o exterior do vosso corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de maldade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo e do prato, e também que o vosso interior fique limpo. Então, meus amados, está aí, está dado a palavra, está respondido, está anunciado. A você que tem essa dúvida, quem é pastor Silas Malafaia? Daqui a 100 anos vão dizer, quando ele não existir mais aqui, se é que Jesus não vai voltar antes, mas vão dizer, foi o avivador, vai estar na galeria da fé. Porém, não adianta reconhecimento, não adianta exaltação depois de morto, não. Não vale nada. Se não pode ajudar, fique calado. Se não pode dar um elogio, guarde sua crítica. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é pejorativa, é destrutiva. Está respondido à luz da palavra de Deus. E eu tive também, para terminar esse quadro, o prazer de separar uma música aqui para que vocês escutem no violão, uma música bem suave, mostrando os falsos pastores e os falsos que estão no nosso meio. Chama-se Evangelho de Fariseu. Campanhas pra nós mesmos fazemos, campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná para nós